Fechou. Fala, meus nobres, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Júnior Alberto, sou líder de jovens juntamente com minha esposa, Ana, desse ministério abençoado. E hoje nós temos o privilégio de iniciar o primeiro episódio do podcast da Igreja Batista Renovada El Shaddai. Eu tenho o privilégio de receber o meu grande amigo, Pastor Tibúrcio. Seja bem-vindo, Pastor Tibúrcio. Amém. É um privilégio estar aqui com você. É um prazer. O cara mais cabeludo dessa igreja, viu, gente? E, pessoal, o propósito desse podcast é o seguinte: nós entendemos que no corpo docente dessa igreja, os pastores dessa igreja, os membros dessa igreja, nós entendemos que tem testemunhos de vida, tem palavras de Deus, tem histórias que você pode ser edificado, eu posso ser edificado. Então o intuito desse podcast é ser um podcast simples, mas profundo na palavra do Senhor, para poder você ser edificado e nós alcançarmos almas para Cristo através deste trabalho. Amém? Deus abençoe a sua vida. E nós vamos iniciar esse podcast. Pastor Tibúrcio, eu queria que você se apresentasse, pastor, que a sua história, e desse início falando um pouco mais sobre o Senhor e a sua vida. Amém. Que bom, né, Júnior, poder estar aqui nesta noite com você e com toda esta multidão que está nos vendo, né, em qualquer lugar desse Brasil, desta Minas Gerais, deste mundo. Eu sou o pastor Tibúrcio e sou pastor auxiliar aqui da Igreja Batista Renovada El Shaddai, na pessoa do pastor Ulisses Salles como presidente, e o pastor Hudson, lá de Sete Lagoas, que é o nosso vice-presidente, e com uma gama de pastores que nós temos por esta Minas Gerais, né, comunidades, e para mim é uma alegria poder estar aqui, compartilhar alguma coisa, né, algumas coisas que eu vivi, que vivo, mas uma coisa é certa: não abandonar a Deus. Amém, amém, amém. Então, pastor Tibúrcio, nós gostaríamos que você contasse um pouco da sua história. Como que foi, assim, você veio de um lar, de uma família que já estava no meio do evangelho, o seu contato ali, que você teve um encontro seu com Cristo, o seu testemunho, qual que foi? Quando iniciou ali? Na verdade, querido, o meu testemunho ele é muito simples. É a vivência do dia a dia, né? Como cristão que nós vivemos. Eu sou nascido num lar cristão. A minha mãe, né, foi a precursora de tudo isso, e desde do ventre, na verdade, e achei até interessante. Hoje eu estava na minha casa e de repente veio esta lembrança, né? A minha mãe, ela me dizia que quando ela ficou grávida, Deus usou um profeta, né, e disse: olha, este varão será um varão abençoado que irá pregar o evangelho por esta terra. E realmente a minha mãe pôde presenciar isso em vida, né? E esta é um pouquinho da minha história, né? Eu sou de um berço evangélico, onde minha família, minhas irmãs, meu irmão, meus sobrinhos, sobrinhas, né, são todos de berço evangélico. Infelizmente, nem todos estão no caminho porque acharam melhor experimentar. Estão como o filho pródigo, né, de Lucas, que Deus fala para nós através da palavra, né? Mas eu tenho certeza que, ainda que eles desejam ou comam as bolotas, né, do mundo, eles voltarão e com certeza o Senhor vai estar de braços abertos para cada um deles. Não é isso? É engraçado que a primeira lembrança que eu tenho eu tive o primeiro contato com o evangelho quando eu tinha 4 anos de idade, pastor. Eu tenho uma tia, só que ela não é minha tia de sangue, mas eu considero ela como minha tia Zilda. Grande abraço, tia Zilda. Ela que me evangelizou. Eu, 4 anos de idade, o biquinho na boca ali, ela sempre passava em casa, me colocava na garupa da bicicleta, me levava para a igreja.
todo santo dia. Ela passava ali. E de onde eu vim tinha culto todos os dias. A congregação era culto todos os dias. Passava lá, me levava. E era engraçado que eu tinha aquele prazer de ir. E através da minha vida ali, eu ia convidando minha mãe, ia chamando meu pai. Aí daqui a pouco os meus irmãos, eles vieram. E hoje, graças a Deus, estão aí no caminho com Cristo. E sendo cada vez mais edificados. E eu me lembrei de uma história do senhor. Nessa sua caminhada, você me falou que você teve uma banda. Sim. Isso foi na sua adolescência? Foi na sua juventude? Como que Na verdade, como eu nasci no berço evangélico, fiz parte do grupinho de criança juvenil, fiz parte do grupo da mocidade, cantei no coral de adultos, né? E depois, por volta de 77, 78, 79, nessa época, eu formei uma banda, uma pequena banda. Sim. Era uma guitarra, um violão e uma caixinha. Não era nem bateria, né? Era tipo aquele carrom ou não? Não, a caixinha é tipo a caixinha da bateria. Ah, sei. E o baterista, que é um grande amigo, que é pastor também hoje de um grande ministério, e nós começamos. Aí viemos agregando outras pessoas. Mas em 82, se não me engano, nós formamos oficialmente uma banda chamada Banda Hebreus, né? E nós tivemos a oportunidade de gravar 4 LPs, muitas apresentações em muitas cidades, em muitos lugares, e teve realmente uma história, né? E essa história, ela ficou gravada, né, na memória das pessoas. Esses dias mesmo, eu estava na minha casa e de repente alguém me mandou uma irmã tocando violão de uma canção que eu cantava que eu nem sei a letra mais direito, né? Que é a música Quando ouvires a voz de Deus, não faça igual a Samuel, que pensou que era Eli. E aí eu vi ela cantando no estilo dela e a lágrima rolou no rosto, né? Cara, que legal, é lindo demais. É muito lindo, lindo. E nos traz recordações. Sim. Muitas lembranças boas. Você tem essas músicas do senhor gravadas, salvo no pendrive, tem no YouTube, Na verdade, tem em disco. E algumas pessoas que não sei quem foi, não foi eu, não foi ninguém da nossa banda, porque são pessoas totalmente fora, aquelas pessoas que gostavam de nos ouvir e tal, e elas colocaram na internet algumas dessas canções, né, que estão lá. Mas eu já vi os 3 discos na internet, só o 4º que eu ainda não vi, que nem eu tenho esse 4º disco, né? Mas são histórias, né, querido? São histórias. Algumas se perderam pelo caminho, outras estão vivas ainda, né? Por onde eu passo, quando eu tenho oportunidade de pregar e de cantar, eu expresso estas, como você disse, essas histórias, né? Sim. Que às vezes tem algumas engraçadas, outras que a gente chora quando fala. Como a gente sempre diz, né? Algumas decepções também, né? No meio, mas Deus sempre tem nos dado graça para continuar. E aí vai criando força, vai trabalhando e Deus prospera. Olha, se eu te fizesse uma pergunta, por exemplo, nessa caminhada sua na música em si, teve uma história que te marcou, que quando o senhor está pregando, quando o senhor tá ali pregando, você tem um insight, você lembra, nossa, eu gosto demais das histórias que você conta, porque é uma história mais diferente da outra e realmente é real, aconteceu. Que vem assim na sua cabeça falando assim, Júnior, essa história me marcou no dia que a gente estava louvando em tal igreja, Deus agiu, curou tal pessoa, aconteceu um fato que você falou assim, uau, isso daqui, se eu tenho, que você pode falar? Eu tenho muitas histórias. Inclusive, eu vou mais atrás um pouquinho. Quando eu comecei a namorar com a Marta, nós fomos cantar numa cidade chamada Itu, em São Paulo, interior de São Paulo, Itu, onde tudo é gigante, sorvete é gigante, tudo eles fazem, a história diz isso, né? E a gente presenciou.
E eu namorava, eu acho que eu não namorava com ela. Nós somos num grupo de jovens muito grande. E ela estava nesse grupo, eu nem namorava com ela. Você ali só observando ela. Uma mulher bonita e tal, né? E aí, mas não tinha nada assim de interessante, porque eu era muito compromissado com tudo que a gente fazia. Então a gente não tinha muito tempo para ficar namorando, era muita correria, né? E aí, ela me contou depois que eu a conheci, ela sofria de uma dor de garganta muito grande e ela não conseguia ter uma tranquilidade, porque a garganta estava sempre inflamada, sempre complicada. E naquela noite, eu estava cantando uma canção e ela foi curada e nunca mais teve dor de garganta. Então essa é uma história que aconteceu dentro da depois, a minha esposa, né? Aí eu comecei a namorar com ela e casamos, e assim, graças a Deus, com toda a batalha, estamos juntos até hoje. Mas o que me chamou a atenção também foi numa igreja. Eu estava cantando, nem era uma música minha, mas eu estava cantando com a banda, e a música é uma música muito simples, que a gente cantava assim: dizem que a vida é sofrer, que é um constante pena. E fomos cantando. E o coro é assim, ó: eu vivo a vida cantando, não me adianta chorar. Sigo com Cristo, Cristo comigo, é doce o meu caminhar. E eu estou cantando e a igreja toda feliz e tal. Daqui um pouco eu vejo um rapaz correndo em direção ao altar. E conforme ele corre em direção ao altar, ele começa a olhar para nós assim, e eu continuei cantando, e de repente a mãe dele vem correndo atrás dele e grita: o que vocês estão fazendo com meu filho? Ele olha para trás. Aquele rapaz, ele era surdo de nascença, e Deus curou através da música. Uau. É por isso que a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o demônio que estava na vida de Saul ia embora. A música faz isso. E outra história que eu me lembro até hoje, muito linda, numa cidade do interior de São Paulo, uma senhora, nós estávamos cantando num ginásio de esporte, muito mesmo, aquela multidão, e de repente, essa eu me lembro: a voz de Deus nos enche de emoção, a voz de Deus, e vai embora, né? Aí, de repente, essa mulher vem empurrada num carrinho, numa cadeira de roda. De repente, ela simplesmente, ela fala: vocês estão anunciando aí, toda a cidade, no carro de alto-falante, que o Deus de vocês cura. Eu quero andar hoje. Eu quero andar hoje. Rapaz, aquela multidão no ginásio de esporte, de repente, ela tentou se levantar da cadeira, a pessoa que estava empurrando ela, conduzindo ela, ele simplesmente tentou segurar e falou: me solta, porque eu quero andar. Glória Eles a Deus. estão dizendo que o Deus deles cura. Glória a Deus. E aquela mulher se levantou da cadeira de roda e começou a dizer: eu estou andando, eu estou andando. E jogava o braço para o alto, jogava o braço para o alto. O rapaz que estava com ela disse assim: além dela ser aleijada, paralítica, o braço dela não se movimentava. Então são coisas que a igreja precisa voltar a viver. Mas eu, muitas vezes, não tenho mais fé para isso, porque as pessoas que estão conosco não acreditam no que Deus é capaz de fazer. Então foram muitos milagres, muitas coisas que aconteceram através da música, da pregação que Deus nos deu, e assim sucessivamente. Amém. Me lembra muito daquela passagem que fala que Deus, ele habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Então, quando ali a gente está adorando a Ele, chamando a presença dEle, quando Ele vem, Ele cura, Sim. Ele liberta, Ele aviva as pessoas. Às vezes tem coisas dentro de nós que está ali no oculto e no escondido, que só Deus conhece, mas Ele vem com bálsamo. Sim. Que nem um bom samaritano, e vem e cura, passa Sim. o bálsamo ali, nos trata, glória a Deus. Ele é tremendo, né? O que Que queres bênção. que eu te faça? Falou para o leproso, né?
O que eu quero que te faça? O cara estava leproso. Que era a cura. Óbvio que era a cura. A cura. Ser limpo. Então é fé. Não adianta eu cantar, não adianta eu pregar, não adianta os pastores pregarem, se a igreja não tem fé. Porque a partir do momento que você prega e começa a tomar esta palavra para si, a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta em nós de forma tão grandiosa, que ele cura, que ele corrige e que ele batiza com o Espírito Santo e que ele ainda salva e leva para o céu. Amém. Esse é o nosso Amém. Deus. Glória a Deus. A gente podia finalizar aqui, né? Porque foi uma bênção. Mas, pastor, como que foi o chamado pastoral do Senhor? Eu sei que foi desde lá o ventre, mas aquele encontro assim, é agora que vai acontecer. Aquela certeza. Querido, foi algo muito interessante. Eu, particularmente, eu achava que eu ia cantar a vida inteira a música gospel, que ia explodir no Brasil inteiro. Essa era o meu sonho, o meu desejo e talvez até a minha realidade. Mas um dia, Deus me tirou de São Paulo e me trouxe para Minas Gerais. E cheguei, comecei a ajudar uma igreja, eu era diácono, a igreja fluiu, depois falou, tem mais outra igreja para você ajudar, eu fui lá ajudar e tal, e de repente, morreu alguém, e o pastor falou, eu estou indo, eu nunca tinha feito velório, nunca tinha feito nada. Sim. E naquele dia, ele falou, eu não vou, se vira aí. E eu acabei tendo que fazer o velório. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? E aí, fiz o velório, amém, glória a Deus. Ia casar uma pessoa. Eu nunca tinha feito casamento. Aí ele falou, não, você faz o casamento. Eu era diácono. Você pode, está autorizado. Uau. Está autorizado, você faz o casamento. E aí eu falei, mas como que eu vou fazer esse casamento? E não sei o quê. Eu não sei falar nada. E tal. Em resumo, eu fiz o casamento. E dali, o chamado foi aflorando. As pessoas me procurando, as pessoas querendo. E aí, numa reunião de ministério, de uma convenção grande, eu fui para essa reunião, todos lá, eu já dirigi uma igreja, e aí eu fui chamado nesta reunião, e ali eles marcaram a minha consagração a pastor em 2000. Em 2000 eu fui consagrado a pastor, e aí eu fui trabalhando na obra de Deus, sempre voluntário, sempre com o chamado do ventre, sabe? Sempre com o desejo de ganhar almas, e Deus foi me trazendo, e hoje eu estou aqui na Igreja Batista Renovada El Shaddai, na qual já estou aqui há 8 anos, e parceiro, né? Eu sempre falo que quando você está em um trabalho, você precisa vestir a camisa, sentir a dor da igreja, das pessoas, sentir a dor. E aí Deus começa a trabalhar de forma extraordinária. Nosso amigo pastor Humberto, ele fala assim que quando uma planta ela é colocada ali numa terra, ela cria raízes. Sim. Ela vai criando essas raízes, vai ali absorvendo nutriente, ela vai sendo regada para ela poder crescer e se desenvolver. Mas no momento que ela está ali crescendo, fincando as raízes, você pega e você tira ela e você vai tentar tirar ela daquele lugar e colocar em outro lugar, corre o risco de ela não se desenvolver, ela não fincar raízes e até mesmo morrer. A gente trazendo isso para a vida do cristão, pode correr da frieza espiritual, a morte espiritual, ocorrer a questão de se desviar dos caminhos do Senhor. E o Senhor contando essa história aí, você lembra aqueles carros que funcionava no tranco? Você chegava na frente do motor dele, a manivela, e funcionava. Sim. Quando você contando a história do Senhor, pareceu isso, que foi na base da raça, na manivela ali funcionando. Teve um dia que eu tava num louvor sozinho, no meio de semana. Aí você virou pra mim e falou assim, Júnior,
tudo o quê? E eu falei assim, mais ou menos, pastor, você só falou assim, ó, se vira. Naquela hora eu falei assim, amém, glória a Deus, eu tomei posse, fiz o que eu pude, entreguei ali ao Senhor, a gente adorou o Senhor e realmente fluiu de acordo com a vontade dele. Sim. E nesse chamado ministerial, esse trabalho pastoral do Senhor, teve algum momento de muita aflição, que você fala assim, nossa, eu passei por essa dificuldade que te marcou demais, e como que você conseguiu vencer ela em Cristo Jesus? Eu sempre digo que ser cristão é aquilo que a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu já fui afligido em muitas vezes nesta caminhada. Eu já fui caluniado, eu já fui menosprezado, eu já sofri preconceitos, entendeu? Só que a Bíblia, ela manda a gente esquecer das coisas que ficaram e seguir avante para o alvo que é Cristo. Então eu fiz isso, mas houve momentos que eu me prostrei. Em muitas situações eu me prostrei, mas eu não desisti. Senhor, me dá força. Senhor, eu não posso parar. Senhor, me levanta. A tua palavra diz que eu comerei o melhor desta terra. Entende? Isaías 1,19, eu comerei o melhor desta terra. Então é esta fé que nos faz seguir. Esta fé, é esta palavra de ânimo que nos faz andar. Aí você vai esquecendo. Aí a alegria, a Bíblia diz que até a tristeza tem que saltar de alegria em nós, não é? Então, mediante a isso, a gente vai para aquele versículo que diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Então essa é a realidade do cristão nesta terra. Eu lembro aquela passagem bíblica que quando Jesus ele fala assim para os discípulos: pega esse barco, você vai atravessar, vai para o outro lado e eu vou me retirar porque eu preciso conversar com o Pai. Os discípulos fizeram aquilo que Jesus ele direcionou, mas eles não sabiam que no meio, na hora que eles estariam atravessando, viria uma tempestade. Aí a tempestade começava a assolar eles para lá e para cá, eles achando que viria um pique, mas aparece uma pessoa sobre as águas. Quando eles olham de início ali, eles assustam, é Jesus caminhando sobre as águas. O interessante é que, em meio a toda aquela tribulação, Pedro ele vê Jesus e fala assim: Senhor, se és realmente o Senhor, posso ir? Aí ele falou assim: então vem, Pedro. Ele dá o primeiro passo e começa, dá o segundo passo e começa. Só que teve o detalhe, ele tirou os olhos de Cristo e olhou para o lado. Então eu creio que quando a gente do alto virar o nosso socorro, dos montes virar o nosso socorro, então quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo Jesus e olhamos para a nossa tribulação, é a mesma coisa de Davi, se ele tivesse olhado o tamanho do gigante e tivesse menosprezado o tamanho do nosso Deus. Aí, mas o interessante é que quando Pedro ele se desespera, ele vai afundando, ele dá uma súplica, ele grita: Senhor, me socorre. E aí Jesus pega na mão de Pedro, ergue e fala assim: é mais fácil nós passarmos pela tribulação com Cristo do que sem Ele. E nós vermos o nosso tamanho do nosso Deus e ver que o nosso problema ele é pequeno. Porque nós, como os cristãos, nós passamos por aflição. E nós somos de carne, somos humanos. Mas eu não me lembro qual versículo, se é em Filipenses 4:8. Se o senhor lembrar, o senhor vai me falar, quer ver? Que é que para nós entregarmos todas as nossas petições ao altar do Senhor em oração, súplica e ações de graça. Sim, mas aí consequentemente Ele vai cuidar da nossa mente e do nosso coração, que a maior luta é na nossa mente aqui. E, consequentemente, Ele nos dará a paz que excede todo entendimento. E a Bíblia diz ainda que nós precisamos, ele fala assim,
Bendito é o homem que coloca a sua confiança em Deus. Acabou. Então, nós temos que colocar nossa confiança em Deus quando nós estamos na aflição, quando nós estamos na alegria, quando nós estamos na dor. Nós temos que depositar essa confiança em Deus, porque é só Ele, é só a misericórdia, é só a bondade, é só o amor dEle, é só a fidelidade dEle que nos tira disso. Você não me tira, eu não te tiro de nada, de nenhuma aflição. Eu posso te dar um abraço, eu posso te confortar, mas quem vai nos tirar desta aflição que nós vivíamos e vivemos e iremos viver é Jesus, é Deus. Entende? Amém, amém. Então, o senhor pode dizer que a sua caminhada, a nossa caminhada em si com Cristo é fortalecida em fé, é edificado ali. Às vezes a gente acha que a aflição ela vem para nos matar, mas muitas vezes a aflição ela vem para nos edificar. Sim. Porque é fácil nós crermos. Eu sempre ouço o senhor falar, os pastores aqui também falar que é fácil a gente crer quando está tudo bem. É fácil profetizar quando está tudo bem. Sim. Mas e quando a coisa ela estreita mesmo? A gente consegue profetizar, a gente consegue orar ou não, entende? A gente é afligido ali, mas é no momento de aflição que a gente tem que se fortificar em Cristo Jesus. Sim. A gente tem que se manter de pé, mas de joelhos. Sim. Ali Deus ele contempla que nós temos buscado a Ele vai nos edificando, vai nos fortalecendo, porque é quando a gente se faz fraco que Ele nos dá força. E eu não sei quantos minutos você tem, e você disse sobre a experiência de vida. Nós temos tempo, temos bastante tempo. Nós tivemos um período da nossa vida muito difícil. Eu tinha uma gráfica, essa gráfica ela faliu mediante muitas gráficas, depois da vinda da impressão a laser, digital, gráficas muitas acabaram, muitas. E eu fiquei numa situação tão difícil. Olha bem como que Deus faz, tão difícil. Eu falei, meu Deus, mas eu não parei de cantar, não parei de adorar, não parei de louvar. E foi uma época tão complicada, que a nossa alimentação básica, vamos dizer assim, era chuchu. E eu conto, e aí, chuchu, tal, e vai daqui, vai de lá e tal, chuchu. Foi Jesus, meus filhos vão ficar anêmicos, e aquela coisa, preste atenção, minhas crianças eram pequenas. Aí, num dia lá, eu andando, beirando um muro, que era improvável ter qualquer tipo de galha no muro. Eu estou andando, daqui a pouco eu vejo uma galha lá, de galha assim, ramos, né? Uhum. Quando eu olho, no meio daquelas ramas, chuchu. Aí eu falei, Jesus, o que o senhor quer com isso, Jesus? Chuchu! Aí vai daqui, vai de lá. E aí, a minha irmã chega e fala assim, mãe, ela me chama de Tiãozinho. Tiãozinho tá aí? Aí eu falo, deve estar na casa dele, tal, não sei o quê. Quando eu abro a sacola, chuchu. Aí eu falei, meu Deus. Tá perseguindo o chuchu. Chuchu. Aí eu falei, Jesus, o que o senhor quer me ensinar com isso? Vamos embora. Aí eu vou ligo para a Marta lá do meu trabalho. E aí, amor, tudo bem? O que você tem hoje? Suflê de chuchu. Eu falei, Jesus, a Marta tá ficando bom. Já tem suflê de chuchu. O negócio tá subindo. Você entende o que eu quero dizer? Deus vai trabalhando para te mostrar, para te ensinar que independentemente da situação, Ele está no controle. Aí eu estou olhando aquela coisa esquisita, preste atenção. Aí eu vou numa festa, cereja, bolo cheio de cereja. Aí eu chego e na cereja. Aí eu falei, não é cereja não, é chuchu. Com calda de cereja. Você entendeu? E aí, foi tão interessante que nessa brincadeira toda, eu falei, Deus, muda a história.
Aí eu levei meus filhos no médico. Levei no médico e eu falei, doutor, estou achando meu filho meio anêmico, o mais novo principalmente e tal, e não sei o quê. A alimentação está um pouco complicada devido às situações. Aí ele falou assim, cara, olha o que ele falou para mim. Você que está falando o quê? Que seus filhos estão anêmicos, que não tem... você acha que eles estão sem vitamina no corpo? O que você está dando para essas crianças? Eu falei, não, sinceramente, chuchu dele de novo. Chuchu, porque eu não precisava nem comprar. Rapaz, diante de Deus, talvez as pessoas não acreditam nisso, mas só elas vivendo isso que elas vão poder contar. Você está entendendo? Às vezes não acreditam. O médico falou assim, não vou dar vitamina nenhuma para os seus filhos, não. Eles estão muito bem, eles estão fortes, não vou dar não. Bacana, chega em casa, aí bum, 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 meu filho mais novo foi crescendo, com 14 anos calçando meu sapato 44, e minhas camisas foi crescendo, Uau. crescendo, 2 metros de altura. Eu falei, meu Deus. Aí a Marta lendo lá num dos livros que ela achou de receita, não sei o quê, que o chuchu contribui para o crescimento da criança. Uau. Então, o que eu entendi disso? Obrigado, Jesus. O Senhor foi generoso conosco, deixou vir chuchu à vontade. Para nós podermos dizer, só o Senhor é Deus. Entende? E aí, meu filho cresceu demais, entendeu? E o corpo, e a vida, e a história não ficou, como diz outro, raquítica, né? Mas a mão de Deus foi conosco. Então é o que eu estou tentando dizer para você. Até na aflição, Deus provê o melhor para a gente. Amém, amém. Glória a Deus. No dia que eu for marcar um almoço lá em casa, eu vou fazer aquele chuchuzinho. Fazer chuchu com carne moída ali. Só faltava churrasco de chuchu. Churrasco de chuchu. Ai. Muito bom, muito bom. Olha, legal, viu? E algumas igrejas que eu fui, eu contei esse testemunho. E as pessoas, elas riam, choravam, glorificavam. Eu falei, então eu vou esperar em Deus, que na minha aflição Ele vai me dar a resposta. Que bênção. Pastor, a gente já está caminhando aqui para os minutos finais e eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, que está assistindo esse podcast. Eu creio que até aqui eu estou sendo muito edificado com essa conversa com o senhor. E qual a mensagem que o senhor deixaria para a gente poder finalizar? Querido, eu até gostaria de pedir a minha Bíblia para o nosso produtor, que eu quero ser muito rápido. Eu reservei aqui um verso da palavra, entendendo que poderia falar, né? A Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2, assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? É que eu e você, em todo momento, em toda situação, nós precisamos nos apresentar a Deus. E de preferência, sendo direcionado por Ele, ouvindo Ele, porque a Bíblia diz, e não sede conformado com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. O que eu entendo aqui, irmão, é que nós não podemos viver meia boca. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que nos posicionar conforme Jesus quer. Nós temos que dizer para Jesus, eu entrego corpo, alma, espírito e mente, como você falou, ao Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que nós precisamos experimentar, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só
nos colocando à disposição. E é por isso que ele diz para nós que nós precisamos nos apresentar a ele verdadeiramente, mente, corpo e alma. E ele trabalhará em nós para que nós sejamos um canal na vida de pessoas. Não se preocupe com os problemas, com as aflições, não se preocupe, porque sempre ele dará para mim e para você uma solução. Não é válvula de escape, é uma solução, e só ele. Então, queridos, permaneça em Cristo, e digo para você, não ceda à pressão do mundo, não ceda, mas seja você crente, fiel, e Deus vai mudar a tua família. Você vai ter história para contar. Eu tenho muita história para falar, mas com certeza, se houver um outro convite, eu vou te contar histórias agora engraçadas que acontecem com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Eu estou à sua disposição. Amém. Não sei se fui o suficiente aqui esta noite, mais que o suficiente, este dia, mas eu quero crer que o Senhor vai te usar juntamente com a equipe da mídia para fazer coisas maravilhosas para esse ministério. Amém. Conta Pastor, eternamente grato. Amém. Fui edificado, tenho certeza que muitas vidas e almas vão ser edificadas através do testemunho, através da história e principalmente através da palavra de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que nosso Deus ele possa retribuir você 100 vezes mais. 100 vezes mais. Amém? Para onde iremos nós, se só Deus tem palavra de vida eterna? Amém. Não tem lugar, é só Deus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você. Amém. E nós somos gratos a você que está nos assistindo até aqui. Seja edificado, seja abençoado. Hoje é só o primeiro podcast. Então, assista todos os episódios. Teremos muito mais pastores, muito mais irmãos, para que eu e você possamos permanecer firmes no caminho rumo a Canaã celestial. Porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pastorzão, Deus te abençoe. Tamo junto e até mais, viu? Até mais. Até mais. Valeu.